Bom dia, boa tarde, boa noite, se você está vendo esse vídeo depois, mas principalmente bom dia aqui para os meus amigos Luan, Breno, Vinícius, Luciano, Augusto, Heloísa, Tiago, muita gente aqui, gente. Obrigado aí pela participação, é sempre bom estar aqui com vocês. Hoje eu estou na Rural, ó. Vocês estão vendo aqui a minha estante aqui atrás, eu estou por aqui na UFRPE. Pessoal, nós temos diante de nós aqui um momento importante de terminar uma parte do nosso curso e começar uma outra, tá? Então, nós estamos num processo de transição aqui. Daqui a pouquinho a gente vai começar a falar sobre macroeconomia, onde a gente pensa a economia como um todo. A gente deixa de discutir mercados específicos. Esse mercado aqui, se tiver a tributação, acontece assim, assado. A demanda por esse serviço é assim, assado, a oferta é daquele jeito, quanto que é o ganho do consumidor, quanto que é o excedente do produtor. A gente vai sair dessa parte de microeconomia, ou de comportamento individual, seja de empresas, seja de pessoas, e de mercados específicos, e a gente daqui a pouquinho vai começar a falar da economia como um todo, tá? De inflação, crescimento, taxa de juros, desemprego. A gente vai chegar nesse ponto do nosso curso daqui a pouquinho, tá? Mas antes disso, tem alguns tópicos que a gente gostaria de terminar. E no nosso contexto atual, a gente vinha falando sobre externalidades, né? Então, vamos lá. Quem é que consegue me dar um exemplo de externalidade aí, para ver se a memória de vocês está funcionando bem? Pode falar, Tiago, por favor. Externalidade é um evento que acontece socialmente por uma determinada atitude da empresa, né? Então, por exemplo, quando uma empresa decide desmatar a Mata Atlântica para plantar café, isso poderia causar uma externalidade, né? Ou garimpo ilegal na poluição de rios, né? Isso. Tá, beleza. Então, a gente, nesse caso, é uma externalidade negativa. Então, uma operação está gerando custos para outras, ou para outras pessoas, né? A gente chama isso de externalidade negativa. Elas são as mais comuns. Então, você deu o exemplo de poluição das águas, ou poluição, ou desmatamento, perda de um ativo público, né? Que é a biodiversidade, que é o recurso natural. Então, você está falando de uma empresa gerando custos ou para a sociedade como um todo, ou para outros grupos, né? Porque se você tem o garimpo, né, em certos rios da Amazônia, você está prejudicando a saúde de populações ribeirinhas rio abaixo, né? Você está prejudicando os pescadores, você está prejudicando, sei lá, até o cultivo de alimentação para subsistência que tenha nas margens do rio. Então, tem um impacto sobre outras pessoas, sejam elas empresas ou pessoas mesmo. Então, são externalidades negativas. Na presença de externalidade negativa, gente, nós temos que chegar. Nós como sociedade, precisamos chegar e falar assim, nego, das duas uma, ou tu vai cuidar da sua operação, para que ela não gere danos a terceiros, ou nós vamos colocar uma multa para reparar o dano que você está provocando. Uma das duas soluções a gente acaba tendo que criar. Essa ideia, embora ela seja consensual na teoria econômica, ela não é tão popular quando a gente pensa que seja. Então, eu estou dizendo aqui para você, tem muita gente que vai lá e fala assim, não, você já está querendo colocar mais imposto na empresa, Luiz Maia, você vai acabar com os empregos, vai acabar com o desenvolvimento do nosso país. Eu falo assim, não, amigo, eu não estou querendo acabar com o desenvolvimento de canto nenhum, não. Eu só quero que todo o custo da operação seja observado. Quando uma empresa não está internalizando os custos gerados a terceiros, ela está praticando uma espécie de esperteza, que ela está jogando custos que deveriam ser dela para os outros. E eu não quero isso. Eu quero que, se você é responsável por algum custo, você pague por ele. Então, essa é uma ideia de eficiência, gente, não é de ineficiência. Quem acha que regular e tributar atividades poluidoras, que isso é contra os negócios, não sabe economia.
Pode ser mal intencionado também, pode ser uma questão ética, mas essas pessoas não sabem economia. Se soubessem economia, entenderiam que o melhor que pode acontecer no mercado é quando não há externalidades que não tenham sido internalizadas. Quando todo mundo ficou responsável pelos custos integrais que geram, a gente vai ver quem realmente é bom, quem realmente está ganhando uma concorrência, não porque está dando uma de esperto, mas porque realmente é mais talentoso. Se duas empresas, uma delas não paga pelos danos gerados a terceiros e a outra paga, ora, claro que essa que não paga danos gerados a terceiros vai ter um resultado financeiro melhor. Os acionistas vão querer comprar a ação dessa safada aí. Então, quer dizer, a sociedade acaba sendo mobilizada a direcionar os seus recursos, o seu dinheiro para a empresa safada. E aí morre gente lá fora, porque todo mundo. A outra vira e fala assim: ah, já que ela não paga e se dá bem, eu também não vou pagar. É uma espécie de uma corrida para baixo. Quanto pior, melhor. Ah, então, isso daí não é eficiência. Isso daí não é desenvolvimento. Desenvolvimento é quando você fala assim: se alguém ganhar na concorrência, é porque ganhou no jogo. Ganhou na briga de falar: eu atendo melhor o cliente, ofereço um serviço melhor, eu tenho um produto melhor. O sujeito não pode ganhar porque é esperto. Isso geralmente não vai dar certo, tá? Tá, então, a gente falou disso. Se a gente colocar os... Vocês estão vendo o diagrama aí? Só confirma para mim, por favor. Sim, sim. Legal. Se a gente colocar essas empresas para arcarem por todos os custos, não apenas aqueles custos imediatos, né? Ela tem que comprar matéria-prima, vai pagar. Ela tem que contratar trabalhador, ela vai pagar. Mas ela pode poluir o rio e não instalar filtros nos seus resíduos, ou não instalar uma estação de tratamento de resíduos. Se isso acontecer, ela está jogando a bronca para os outros. Em vez de ela ter o custo, ela está jogando a porcaria lá no rio e deixando que o pessoal se lasque para lá. Então, os custos dela é que estão incompletos. Na hora que eu torná-la responsável por todos os custos que gera, com custos maiores, gente, nós sabemos quem que vai ser impactado. Vai ser a curva de oferta. O que acontece com a curva de oferta? Se desloca para a esquerda, como vocês estão vendo aí no diagrama. Aí alguém pode virar para mim e falar assim: francamente, Luiz Maia, lá vem você estragar o desenvolvimento do Brasil. Tem que ver essa questão de estragar o desenvolvimento do nosso país aí, tá ok? Aí o cara começa a reclamar. Por quê? Porque, ó, o Luiz Maia, francamente, Luiz Maia, fez o preço ficar maior e fez o país produzir menos. Francamente, Luiz Maia, seu comunista. Eu não sou comunista não, cara. Só que isso daqui, quem escreveu, não foi Stalin, não. Quem escreveu isso aqui foi o pessoal da Universidade de Chicago, dos centros mais liberais do mundo. Essa teoria econômica é bem estabelecida. Você tem que fazer com que as empresas sejam responsáveis por pagar aquilo que elas geram de custo. Então, esse ponto de equilíbrio aqui não é um ponto mais caro, não, o que o preço é mais caro. Esse ponto aqui, que é um ponto artificial, que é uma ilusão. Você está iludindo a sociedade. Na verdade, não é eficiente produzir. Iludindo. Eu ia escrever ilusão, comecei a escrever iludindo. Você está iludindo a sociedade. Esse preço aqui é que é o preço cheio. Quando você compra uma tinta fabricada por uma empresa que não respeita o meio ambiente, você está comprando uma tinta artificialmente barata. Você está ajudando a destruir a vida de outras pessoas, os recursos naturais do país, e depois ninguém sabe de onde que veio aquela perda. Tá? Por outro lado, se a gente tem uma externalidade positiva, aí a regra se inverte. Fala assim: olha, aquilo que a gente não dá valor, a gente perde. Se a gente sabe que a educação, né, o investimento em educação, em pesquisa, são recursos que a gente coloca R$100 e com o passar dos anos aqueles R$100 se transformam em 1.000 em termos de ganhos para a sociedade, ora, a maioria das pessoas não vai observar todo esse ganho. Quanto que eu estudo na minha vida vai ter um impacto sobre a minha renda, mas vai ter um impacto sobre a renda de toda a minha família, dos meus vizinhos, da minha cidade.
Então, se eu levar em conta apenas o meu interesse pessoal, eu vou estudar 6 anos, eu vou estudar 8 anos. Não, eu vou terminar a graduação, eu vou fazer só uma especialização. Aí o outro fala, não, eu vou terminar a graduação, eu vou fazer um mestrado. Aí o outro fala, não, eu vou fazer o mestrado e vou fazer o doutorado. Se eu levar em conta só o meu ganho pessoal, eu posso falar assim, eu vou fazer só uma especialização. Aí é como se eu tivesse uma demanda que é subavaliada. Porque aqui, o cara que toma a decisão de buscar, né, de demandar esse serviço, ele está levando apenas em conta uma parte dos ganhos, a parte dele. Mas eu quero que tenha mais educação, porque isso gera ganhos sociais. Então eu vou lá e falo, eu vou ampliar essa demanda. Como é que eu vou ampliar essa demanda? Eu vou oferecer uma bolsa, por exemplo. Com uma bolsa, a gente vai ter um ganho de renda para quem se dedicar àquela atividade. Com renda maior, a demanda se desloca para a direita. Aí a gente passa aqui para um ponto acima. Aí você fala assim, poxa, mas peraí, quer dizer, Luiz Maia, que você está fazendo o preço da educação ficar mais alto? Eu falo, não estou fazendo o preço da educação ficar mais alto. Eu estou dizendo que antes ele estava subavaliado. A educação estava subavaliada. A importância da educação era maior do que essa. Então, eu estou dizendo assim, olha, a partir de agora, a gente tem que avaliar melhor o preço da educação. Se isso acontecer, o salário que uma pessoa formada na universidade vai ter, vai tender a subir. Porque o custo daquele treinamento foi mais caro. Então, na hora que eu for contratar essa pessoa, eu vou reconhecer que ela tem uma qualificação maior. A tendência é que eu pague mais por isso. Diga lá, Thiago, pode comentar. Semana passada a gente falou, por exemplo, da exploração do Capibaribe, né? De transformar aquilo dali numa área de turismo, revitalização das margens e tudo mais. Uhum. Quando uma empresa, ela, ganha, por exemplo, uma concessão de exploração desse rio com finalidade de turismo e ela tem que fazer essa revitalização. Essa revitalização, ela seria uma externalidade positiva, certo? Certo. Porque, vamos lá, se você deixar lá em Santa Cruz o pessoal continuar jogando o resíduo, esse cara vai virar e vai falar assim, peraí, né, eu estou enxugando gelo aqui. Mas se o recurso que ela está explorando, ele já está danificado e cabe a essa empresa, como parte da concessão, né, cuidar, melhorar aquela situação, aí você pode falar, não, ela está explorando o turismo e ao fazê-lo, ela ainda está melhorando a qualidade das águas, a qualidade do ambiente. Aí sim, aquela atividade de turismo que ela está explorando tem um efeito positivo, tem uma externalidade positiva. Tem toda a razão. Professor, mas mesmo sendo uma contrapartida, assim, algo que seja legalizado, exigido? Claro, porque perceba, alguém tem que pagar. Se a gente não dá valor para um recurso, a gente perde. Então, quando essa empresa recebe a concessão, geralmente as concessões são na forma de leilão. Então, abre-se uma disputa, fala quem dá mais. E alguém vai lá e faz a conta assim, quanto que eu vou ganhar de dinheiro com a exploração desse serviço? Eu vou ganhar 100 milhões por ano. A quanto que eu vou gastar de dinheiro para fazer esse serviço? Eu vou gastar 50 milhões por ano. Então eu tenho um resultado líquido aqui de 50 milhões. Aí as pessoas começam a disputar. Alguém vai lá e fala assim, eu faço por 70. Aí o outro fala, não, eu faço por 80. Não, eu faço por 90. Até que algum vai chegar lá e falar assim, eu faço por 102. Eu faço por 98. Então, se o leilão for bem organizado, a gente vai fazer com que as pessoas paguem na concessão uma grande parte daquilo que seria o seu resultado. Então, essa contrapartida é uma maneira de você falar assim, a sociedade resolve que esse recurso merece ser pago. Onde é que o cara vai tirar esse dinheiro? Ele vai tirar esse dinheiro na cobrança lá do ingresso para caminhar, para passear de barco no Capibaribe. Aí, em vez de custar R$8 para pegar o barco aqui em Dois Irmãos e ir até Boa Viagem, ou ir até Alpina, sei lá, antes eu pagava R$8, agora você vai pagar R$9,50. Pronto. Aí você fala assim, não, mas aí jogou nas costas do consumidor. Depende.
Se o consumidor não aceitar 9,50, o cara vai ter que reduzir para 9. Né? Porque você tem alternativa, você pode ir de outras formas. Então, vai ter uma queda de braço sobre o quanto que aquele produto é um produto indispensável ou não. A gente já falou disso aqui. Quando você tem um tributo, ou nesse caso uma tarifa, ela também vai entrar naquela disputa da queda de braço de demanda e oferta. Mas, só voltando aqui a esse ponto, tá, Márcia? Se a gente tiver um ingresso para passear no Capibaribe, que sobe de 8 para R$ 9,50, e as pessoas que estiverem passeando no Capibaribe sejam, de fato, turistas, não sejam os passageiros do dia a dia e tal, se isso acontecer, eu acho bom que suba um pouquinho a tarifa do turismo. Né? A gente está acostumado, o brasileiro está acostumado a ir para outros países e ter que pagar, às vezes, até para entrar numa igreja. Ter que pagar para entrar em qualquer museu, ter que pagar para entrar. Aqui a gente acha que tudo tem que ser de graça, que o Estado tem que pagar para todo mundo. Então, assim, o turismo precisa também contribuir para que aquela sociedade, aqueles recursos sejam mantidos, sejam de alguma forma bem cuidados. Sim, a questão era só na natureza da externalidade, entendeu? Se ela, mesmo sendo obrigatória já estando naquele acordo, se mesmo assim é uma externalidade. Aquilo é um contrato que internaliza a externalidade. Faz com que aquela pessoa, obviamente, ela vai poder cobrar um pouquinho a mais lá na frente, mas no final das contas, o contrato faz com que isso não fique, essa externalidade fique descuidada. Quando a gente escreve, ótimo, né? Quando a gente escreve bons contratos, aí a externalidade está bem cuidada. É essa que é a ideia. E o curioso, gente, é que isso está desde a base. Está na discussão lá do Ronald Coase, que foi o cara que eu falei para vocês. Então, o teorema de Coase foi baseado em casos reais. Eu contei aqui a historinha para vocês da ferrovia e dos campos de trigo. Mas no artigo seminal que esse cara escreveu, um artigo que foi assim, uma semente para todo um braço de discussão, economia da justiça, ou justiça econômica, alguma coisa assim, esse cara, ele compilou vários casos da justiça britânica. Várias disputas que estavam lá. Quem que é o responsável? Quem que está gerando o dano? Quem que tem direito sobre aquele dano? É a população que tem direito ao ar puro ou é a fábrica que tem direito a jogar poluentes no ar? Então, o Coase chega e fala assim, pessoal, vocês estão discutindo demais aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se essas 3 condições aqui estiverem presentes, let it be, laissez-faire, nós não temos nada com isso, deixa o mercado se ajeitar. Se não, tem que vir o governo. Aí vamos dar uma olhada nas condições que o Coase coloca. Suponha que a transação, a negociação é fácil, de modo que você não tem que pagar advogado caro. Ou seja, os custos de transação são baixos ou próximos de zero. Opa, peraí, já não estamos no planeta Terra. Segundo, suponha que a mensuração do problema seja fácil, objetiva, inquestionável. Você fala, o problema é esse, ele custa tanto, eu estou vendo direitinho tudo que está acontecendo. Opa! Também já está parecendo uma coisa inverossímil, distante da realidade. Terceira condição. Os custos para a implementação de um acordo são zero. A gente consegue monitorar facilmente. Peraí, né, Luiz? Esse negócio não acontece quase nunca. Então quer dizer que o teorema de Coase está errado? Não, o teorema de Coase está certo. Ele fala, se essas coisas aqui acontecerem, deixa que o mercado funcione. Se essas coisas não acontecerem, o mercado não vai funcionar. O mercado falha. Então, o cara que é mais liberal, assim, e só consegue ver o lado de mercado, ele olha para isso e fala assim, não, o governo está se metendo demais. Se a Amazônia fosse importante, ia ter turista toda hora chegando lá, brigando, construindo um resort para proteger a Amazônia. O cara não entende que na presença de externalidade, o mercado falha. Isso não é apenas o cara ser mal intencionado, ser antiético, ser antipatriota. Isso daí é também estupidez, ignorância, porque a teoria econômica mostra externalidades levam os mercados a falhar. No final das contas, a sociedade fica pior
na presença de externalidades, a não ser que o governo intervenha. Então, a expressão até que se usa em inglês é falar assim, não, a intervenção do governo, então, seria uma espécie de um second best. O ideal seria que o mercado se ajustasse, que as pessoas negociassem lá exatamente o valor e falassem, pronto, a gente faz um acordo aqui e a gente vai cumprir esse acordo. Como essas coisas não acontecem tão fácil, o governo tem que pagar uma agência pública, tem que contratar um servidor, tem que monitorar, todo de tempo em tempo, vai lá para ver se estão cumprindo a legislação, fazer fiscalização e tal. É oneroso, mas é, digamos assim, uma situação que seria o melhor possível, entre aspas, tá bom? Tá, então essa foi um exemplo importante de quando os mercados falham. Vamos ver mais 2 exemplos, antes da gente passar para aquela parte de falar de macroeconomia, tá? Vamos falar na presença de bens públicos. Pessoal, quando eu falo a expressão bens públicos, o que vocês pensam? Me dê um exemplo aí do que vocês acreditam que seja um bem público. Hospital? Oi? Saneamento básico. Saneamento básico. Tá. Saneamento, a gente geralmente pensa em saneamento básico como um bem público. Qual que é o outro? Saúde. Saúde pública. Pronto, a gente pensa assim, não, saúde é um bem público, né? Tá. Quando a gente usa essa expressão no dia a dia, não é que a gente esteja errado, não, tá? Mas na economia, algumas dessas coisas não são exatamente bem público. Tá? Então, vamos entender aqui o que o economista chama de bem público. É um negócio muito específico. A ideia é assim, saúde. Você consegue evitar que quem não paga não leva? Consegue, né? Tem hospital privado, tem plano de saúde privado. Assim, quer ser atendido? Paga. Se você chegar para ser atendido, ele olhar lá a sua carteirinha, digitar lá no computador, Márcia, você está com 2 prestações aqui atrasadas no seu plano, não posso te atender. Então, tem como você evitar que quem não pagou, use. Essa é a primeira consideração para ser um bem público, tá? É que ele tem que ser excludente, ou seja, só quem pagou, usa. Se a pessoa não pagou, não usa. E o segundo ponto para um bem ser, tecnicamente falando, dentro da linguagem do economista, para um bem ou serviço ser um bem público, é que eu usar não impede você de usar. Então, vamos dizer assim, um sanduíche, tá? Se eu comprar um sanduíche e comer, você não pode comer o mesmo sanduíche. Ah, francamente, Luiz Maia, seu egoísta, divide o sanduíche. Tudo bem, eu divido. Eu parto na metade. Mas a metade que eu comi, você não pode comer. Então, esse bem, o sanduíche, é um rival, é um bem rival. Ou seja, ou uma pessoa come ou outra pessoa come. Não dá para os dois usufruírem. Ah, peraí, mas tem algum tipo de bem que 2 pessoas podem usufruir ao mesmo tempo? O que vocês acham, pessoal? Existe eu falaria que seria, por exemplo, uma rua. Pronto. Beleza. Uma rua é um bem público. Olha só, por que uma rua é um bem público? Tem como alguém usar a rua, mesmo você ter pago por ela? Tem. Tem um bocado de gente aí que não está em dia com IPVA, vive totalmente na informalidade, não paga imposto nenhum e usa a rua. Então, ela é não excludente. Não dá para eu colocar em cada esquina um fiscal da Receita Federal. Opa, peraí, para você passar nessa esquina aqui, deixa eu ver seu CPF. Tiago, Tiago, está faltando você fazer a sua declaração de imposto de renda esse ano. Não pode andar nessa rua, não. Não tem como você fazer isso. Né? É muito grande o tamanho do local para ser fiscalizado. Aqui e ali a gente tenta, né? A gente bota uma blitz, vê se o cara está atrasado com IPVA e tal, mas é muito raro, a gente não consegue, de fato, interromper o uso por quem não pagou. E eu usar a rua impede você de usar a rua? Bom, até certo ponto não, né? Pode ter um congestionamento, quando muita gente tenta usar o mesmo bem.
Mas se eu tiver dimensionado de uma maneira correta, se eu fizer boa gestão do tráfego, eu andar de carro não impede que você ande de carro. Pelo contrário, até. Se eu não tiver carro na cidade, ninguém vai querer pôr dinheiro público para construir rua asfaltada bonitinha, sinalizada. Se tiver uma cidade muito pequena, que tem poucos carros, às vezes a cidade passa anos sem ter rua asfaltada. Por quê? Porque não, né, não é de interesse ali, não tem a demanda para aquilo. Tá? Então, para um bem ser de fato bem público, ele tem que ter essas duas características. Ele tem que ser não excludente, ou seja, não dá para barrar se a pessoa não pagou. É difícil de barrar os chamados easy riders, ou caronas, ou na linguagem pernambucana, os arregueiros. Arregueiro é o cara que usa alguma coisa sem pagar. Pronto. Então, se a gente tem um bem público, é difícil evitar o problema do carona, do arregueiro. E o segundo ponto é que ele tem que ser não rival, ou seja, o meu uso não impede de você também usar. Tem um outro exemplo que eu queria dar aqui, gente. Praça pública. Pensa bem, praça, tá? Uma praça, igual tem ali a praça, aquele complexo que tem ali no final da Avenida Norte. Como é que é o nome daquela região ali? Eu acho que é o nome da estação lá de ônibus, Macaxeira. Macaxeira. Eu acho que chama Parque da Macaxeira, alguma coisa? Não, chama. Aquele parque? Sim. Pronto. Tá, então, você vai ali para aquele parque, tem um monte de quadras esportivas, tem área para fazer corrida, é uma área aberta, relativamente bem arborizada e tal. Você ir e usufruir não impede de outras pessoas irem. Pelo contrário, tem muita gente que vai para a praça e tem aquele prazer de rever um vizinho, de encontrar a galera e tal. Então, o uso que uma pessoa faz não impede de outra usar. Agora, tem como a gente impedir que uma pessoa que não pagou usar? Também não, porque o que eu teria que fazer? Eu teria que botar uma grade, botar um muro em volta da praça. Se eu cercar a praça toda e puser muro e uma guarita conferindo o CPF para ver se a pessoa pagou o imposto, se eu fizer isso, o nome diz não é praça, é presídio. Você vai para um lugar murado, fica fechado. Não é a mesma coisa. Você destrói o serviço se você tentar torná-lo excludente. Você faz com que ele não seja a mesma coisa. Né? Então, de alguma forma, você está falando assim, aquilo é um bem público inerente. As próprias características dele fazem com que não dê para impedir que o arregueiro use, e o fato de que uma pessoa usar também não atrapalha a outra. Tá, então, nesses casos, gente, a gente não consegue ter uma empresa cuidando. Uma empresa vai lá e vai cuidar de uma praça pública. Não vai. Por quê? Porque ela não vai poder cobrar das pessoas. Quem é que vai fazer a manutenção da praça? Uma empresa privada vai ter que ter uma mensuração de quanto serviço que está gerando, quantos clientes que tem, quanto que vai cobrar de cada um e tal. Aqui não pode. Se eu passar a mensurar quantas pessoas estão frequentando a praça, só aí eu já estou violando a privacidade das pessoas. A pessoa pode falar assim, não quero ir para um lugar que está cheio de câmera, que vai olhar a minha pupila, vai identificar a minha identidade, vai cruzar com os dados da Receita, vai falar, por favor, saia da praça, porque você... Então, esse serviço não dá para uma empresa privada prestar. Por ele ser não excludente e não rival, não dá para uma empresa... Para sanduíche? Sim, sanduíche dá para uma empresa comprar. Primeiro, só come o sanduíche quem pagou. Segundo, a pessoa que comeu o sanduíche exaure aquilo ali. Não dá para ela comer o sanduíche e depois revender. Né? Então, se isso fosse possível, não teria como a empresa de lanchonete fazer dinheiro, porque vendia um sanduíche e não vendia mais nenhum, nunca mais. Então, bens públicos são aqueles que você não consegue ou, por alguma razão, não deseja colocar na mão de uma empresa privada. E, geralmente, as características são essas. Não excludente, não rivais. Se você puser uma empresa privada, vai dar... Quer ver? Vamos pegar um exemplo, tá? Outro exemplo de bens públicos.
justiça ou polícia. Aí você fala assim, não, peraí, professor, mas existe segurança privada. É uma espécie de uma polícia privada. Fala, não. Uma coisa é segurança. Segurança é um bem privado. Você pode proteger a casa só de quem pagou. Você pode, de alguma forma, tem alguma certa não rivalidade ali, mas, de fato, você consegue impedir que quem não pagou use. Polícia é outra coisa. Polícia é quem pega bandido e bota na cadeia. Imagine que eu tivesse uma polícia privada. E aí o cara fala assim, o meu faturamento depende do número de prisões que eu faça. Dá para ver onde é que esse negócio vai acabar? O cara vai virar uma milícia, né? E a gente tem milícia, então a milícia não é uma coisa que a gente deseja. Ninguém defende que haja milícia. É um mercado que está operando de maneira errada, da maneira que ninguém quer. O resultado social é pior do que se não existisse. Então, uma polícia, imagina uma polícia que fala assim, olha, o cara é policial, o chefe dele vira para ele e fala assim, meu amigo, olha, esse mês você só prendeu 2 pessoas. Vai aí, porque sua meta é prender 5 pessoas por mês. Hoje já é dia 29, dá seu jeito. O policial sai na rua falando assim, eu tenho que pegar alguém. Se ele não encontrar ninguém fazendo nada errado, o que ele faz? Ora, ele tem um incentivo a plantar uma prova contra alguém, a perseguir uma denúncia vazia, a perseguir uma pessoa que não sabe se defender. De alguma forma, isso até um pouco acontece, mas não deveria acontecer. Isso é um mercado. Se deixar na mão de um mercado, a solução não vai ser boa. Então, isso serve para defesa nacional, justiça. Imagina um juiz privado. Aí você fala, não, mas você tem lá um árbitro. Hoje em dia tem câmaras de arbitragem. Sim, mas essa pessoa é uma pessoa altamente credenciada, que tem um profundo conhecimento da questão, que já atuou várias vezes em questões semelhantes. Então, ele, de fato, ele pode agir de forma imparcial. E se você pegar um árbitro, né, de uma câmara de arbitragem favorecendo uma das partes, o contrato se torna nulo, o acordo se torna nulo na mesma hora. Então, polícia, defesa de um território, justiça, que mais? Pesquisa. Pesquisa também é um bem que é difícil de impedir que alguém usufrua, né? Se você investe em pesquisa e desenvolve uma vacina, mesmo o cara que não queria dar dinheiro para a universidade pública se beneficia. O cara fala, não, é tudo comunista, ninguém faz nada lá na universidade, tem que acabar com aquilo lá. Ainda mais com esse negócio de cota, daqui a pouco vai ter negro querendo ser presidente, tem que acabar com aquilo lá. Se um bizarro fala uma coisa dessa, esse cara depois pode ser beneficiado da pesquisa que a gente desenvolveu na universidade. Né? Então, mesmo quem não está querendo pagar, se beneficia daquilo. Então, eu acho que tinha uma mão levantada aqui do Marcelo, mas eu não sei se ele caiu. Você está ouvindo, Marcelo? Não, estou ouvindo, professor. Não, é porque eu estava meio confuso aqui com essa questão do não excludente. Aí eu queria... Aí eu só ia fazer uma pergunta, mas acho que não estou conseguindo formular bem a pergunta. Com relação à questão da educação pública, né? Porque, assim, tem alguns modelos aqui na América do Sul, não sei se está qual os países, que eles pegam a educação pública de base, né? E meio que, para tentar diminuir o custo, eles tiram da mão do Estado e meio que pagam, tipo, botam o gerenciamento por empresas privadas e eles fazem um cálculo do custo de cada aluno, tá entendendo? E meio que paga esse valor para as empresas privadas de educação fazer o trabalho, porque aí verifica-se que, com relação a uma escola pública, o custo de pessoal fica muito mais oneroso do que fosse fazer dessa forma. Aí eu queria que o senhor comentasse, porque também eu só vi comentários e só li por alto. Uhum. Tudo bem. Não, mas essa é uma discussão super legal, Marcelo. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Existe um documentário chamado
Eu, Daniel Blake. Você encontra esse documentário no YouTube, tá? É um filme que teve um impacto muito grande, um filme britânico, né, na Inglaterra, um filme que teve um impacto muito grande e que ajudou, junto com outras ações, a revolucionar a maneira como que a sociedade britânica lida com bens públicos. Os caras perceberam que, muitas vezes, buscando reduzir custo de um serviço público, eles falavam assim, em vez de colocar uma agência pública com servidores públicos para prestar aquele serviço, a gente vai contratar uma empresa privada com gerente, com toda a eficiência de uma empresa privada, e a gente vai pagar essa empresa conforme ela atenda as pessoas. Tá? Então, isso é a mesma filosofia, por exemplo, que a gente tem hoje, quando a gente tem um EBSER, que é lá cuidando dos hospitais ou cuidando da UPA. Então, tem uma empresa, uma organização social, mas é uma empresa com gerentes, com meta e tudo, prestando um serviço em nome do concedente, do poder público. Então, é uma maneira de prestar certos serviços públicos através de uma procuração, digamos assim, tá? O governo vai lá e dá uma procuração a alguém para prestar aquele serviço, monitora, cobra e de alguma coisa vê se está indo bem, se não está indo bem. Tá, a ideia em si continua sendo um serviço público, tá? Continua sendo uma prestação de serviço público. Mas não entra naquilo que a gente está chamando aqui de bens públicos. No economês, bens públicos são bens para os quais você não consegue, de maneira alguma, impedir que quem não pagou use. Tá? Você não consegue fazer, não pagou, não usa. Quando a gente tem uma UPA, qualquer pessoa pode usar. Aí você fala, não, mas você poderia ter uma conferência lá e tal. Então, deixa eu só desfazer essa confusão entre saúde e saúde pública. Tá? Saúde é um bem privado. Você consegue falar assim, só vai tomar o remédio se pagar. Só vai ter a consulta do médico se pagar. Saúde humana, atendimento de saúde, é um bem privado nos termos que a gente está discutindo aqui. Porque ele é não excludente e ele é não rival. Perdão, ele é excludente e ele é rival. O tempo que o médico estiver te atendendo, ele não pode atender ao mesmo tempo outra pessoa. O remédio que você tomar, outra pessoa não pode tomar aquela mesma dose. Tá? Então, é um bem privado. Saúde humana, atendimento de saúde, tratamento de doenças, tal. Isso é um bem privado. A saúde pública, que a gente pode considerar um bem público, é, por exemplo, a vigilância sanitária. Vigilância sanitária. Se tiver menos rato e menos barata no seu bairro, se tiver ruas mais limpas no seu bairro, você vai ser beneficiado independente de você ter pago imposto ou não. Se você for um bandido, não paga imposto nenhum, sonegador, contumaz, nunca pagou imposto, você ainda assim é beneficiado. O fato de você ser beneficiado não impede o seu vizinho de ser beneficiado. Então, também é não rival. Então, saúde, no sentido de vigilância sanitária, de condições de higiene da cidade, qualidade do tratamento de esgotos em vias públicas e tal, esses daí são bens públicos, porque eles são não excludentes e não rivais. O tratamento de doenças de pessoas é um bem privado, ainda que a maior parte da sociedade tenha escolhido tratar aquilo como um bem público. Mas então tem um pagamento, tem de alguma forma uma intervenção do Estado para tentar resolver esse problema. O ponto dos economistas é falar assim, se for um bem privado, a gente pode deixar as populações tomarem conta. Se for um bem público, a gente precisa que ter intervenção do Estado. Então, só para não dizer que eu estou fazendo uma distinção simplista, tá? Tem algumas coisas que são tratadas no SUS que são bens públicos. Por exemplo, uma doença contagiosa. Se a doença é contagiosa, aquilo é um bem público. Por quê? Porque, de alguma forma, tratar uma pessoa de uma doença contagiosa tem bens para muitas outras pessoas. Então, outras pessoas vão ser beneficiadas se você tratar uma pessoa que está com tuberculose. Então, de alguma forma, o produto é não rival.
O benefício não é só do doente que ficou bom, é de outras pessoas também que poderiam estar expostas a ela. E é não excludente, porque quem deixou de pegar a tuberculose pode não ter pago. Pode ter sido sonegador, e ele deixou de pegar a tuberculose porque eu tratei de uma pessoa que estava infectada com uma doença infecciosa. Então, assim, tem uma parte do SUS que são os serviços realmente que a gente pode chamar de bens públicos. Tem outra parte que não. Né? Por exemplo, uma doença crônica. Então, se você chega no SUS e fala assim, eu estou muito gordo, quero fazer uma operação para redução do estômago. Aí o cara vai virar e falar assim, tá, você tem que fazer uma consulta. Aí vai lá, o médico fala assim, não, você não está gordo o suficiente. Como assim eu não estou gordo o suficiente? Ele fala assim, não, seu negócio aí é estética. Se você quiser ser tratado aqui pelo SUS, tu tem que estar muito mais gordo. Aí o cara fala, não, tá bom, pode deixar, esse aqui é o problema? Pode deixar. Aí ele volta para casa, chuta o pau, volta 2 meses depois com 40 quilos a mais. Aí, pronto, agora pode. Agora é um problema de... Então, assim, esse tipo de trabalho, se ele é uma questão estética, ele é um bem privado. Ele não vai gerar ganhos para terceiros ou prejuízos para terceiros. Então, de alguma forma, você está falando assim, às vezes é difícil distinguir na parte do SUS que presta um serviço de bem público mesmo, e uma outra parte que são pessoas que ou não têm condições de pagar, ou que de alguma forma vão lá e falam, não, o acordo, o pacto no Brasil é que saúde é universal e é gratuita. Gratuita, entre aspas, né? Porque a gente paga na forma de impostos. Ô, professor, então, dentro dessa concepção, no serviço público, fazendo essa diferenciação de bens públicos e serviços públicos, poderia ser cobrado por um serviço público, dependendo da renda das pessoas, os serviços, aquilo que não fosse considerado bem público. Exato. E aí, tipo, uma tributação, como o senhor falou, uma tributação não pelo não sei, pelo produto, uma tributação feita pela renda, no caso, que é o que a gente não pratica aqui no Brasil. Poderia ser feito isso. Porque assim, a gente sabe que muita gente que chega no SUS, ele realmente não tem condições, então você não vai cobrar um serviço para uma pessoa que não consegue pagar. Mas Perfeito. Tem outras que sim, tem condições de pagar, então fazendo essa diferenciação, poderia fazer essa taxação, é isso? Perfeito. Em alguns países, Marcelo, você se matricula na universidade, aí eles falam assim, pessoal, já aviso logo de cara, 50% dos alunos aqui é de graça, o resto paga. Como assim 50% é de graça e o resto paga? Eu falo assim, não, a gente vai pedir os documentos de sua renda, você vai ter que comprovar a renda familiar. Se a gente vê que sua renda é muito baixa, você não paga nada, a universidade fica pública para você. Agora, se você tiver dinheiro, você vai pagar um pouquinho. Se você tiver mais dinheiro, você vai pagar um pouquinho mais. Se você tiver mais dinheiro, você vai pagar um pouquinho mais. Tem sistemas educacionais que funcionam assim. Tem gente que é contra isso, tá? Tem gente que é a favor. Aí eu entendo que aí tem uma opinião, tem uma visão de que é educação, tem várias coisas. Mas só para dar um outro exemplo, tá? De coisas que são dessa natureza. Nós temos um mestrado profissional aqui, do qual eu faço parte. Na verdade, eu sou até o coordenador. Que é um mestrado profissional em saúde única. Saúde única é a ideia de que saúde humana, saúde animal e saúde ambiental, para algumas coisas, não podem estar separadas. Então, quando você pega, por exemplo, resistência de bactérias a antibióticos, né? Essas superbactérias. Isso é um problema que não é só a saúde humana. Isso está no meio ambiente, porque muita gente usa quantidades bizarras de antibiótico para a criação animal, e isso acaba chegando nos córregos, chegando nos rios e tudo mais. Então, onde está solto o ambiente, onde tem bactéria e tem esses antibióticos, você tem o risco de criar superbactérias. Então, é um problema ambiental, é um problema de criação animal e é um problema de saúde humana. Então, você tem que olhar essas 3 coisas juntas. Tá? Então, o nome disso é saúde única. Nós temos aqui na Rural um mestrado em saúde única. E eu sou coordenador. Aí, a gente faz seleção e a gente faz assim, quem vai participar para ser ingressante não é uma pessoa. A pessoa vai fazer o curso. Mas ela tem que trazer consigo a organização. Então tem que vir assim, Prefeitura de Caruaru mandou o seu funcionário tal.
Então, é uma organização. Por quê? Porque quando a gente trabalhar com esse cara, o projeto de pesquisa dele, a gente vai trabalhar a solução de um problema lá da prefeitura. Então, a Rural, que é uma instituição federal, vai estar ajudando a resolver a prefeitura, uma prefeitura lá no interior do estado, a resolver um problema. Nesse caso, a gente acha que tem que cobrar. Fala assim, não, eu estou fazendo um serviço, ou então vem um cara e fala assim, não, eu sou de uma empresa de ração, e eu quero trabalhar um projeto de saúde única aqui dentro da empresa. A gente fala assim, não, tem que pagar. O projeto é uma espécie de uma consultoria. A gente tem os professores aqui, eles vão gastar computador, sala, cadeira, material, reagente, laboratório e tudo, e você é uma organização, você tem que pagar. Então, quando a gente abre a seleção para esse mestrado, a gente primeiro faz a seleção, paga. Aí a gente vê quantas organizações querem fazer esse serviço. Terminou? A gente vai lá e fala assim, pronto, agora nós temos vagas que a gente pode chamar de demanda social. Aí nós aqui, os professores, preparamos os projetos. E abrimos e falamos assim, quem quer vir desenvolver esses projetos? Aí o projeto é da Rural. Aí a Rural pode fazer uma intervenção, sugerir uma melhoria na normativa, melhorar, enfim, pode fazer o que ela quiser, mas é um projeto da Rural. Se é o projeto da Rural, é a Rural que paga. Aí você fala assim, mas isso aí é privatizar a universidade. Eu falo, não acredito. Não acredito que é privatizar. Por quê? Porque a universidade, uma parte dos serviços dela continuam sendo gratuitos. Não mudou o prédio, não mudou o dono, não é quem paga meu salário. Esse dinheiro que vai entrar de um projeto específico vai para executar aquele projeto específico. Pelo contrário, eu acho que seria absurdo se a gente tivesse a universidade pagando para ter um benefício de uma outra empresa ou de uma outra organização. Aí é uma espécie de um vazamento do recurso da universidade. Diga lá, Marcelo. Não, show esse mestrado aí de saúde que o senhor falou, e é bem interessante esse tratamento. E aí que a universidade tem com a sociedade, né, de dar um retorno, mas dependendo da viabilidade, da condição, você cobrar esse serviço prestado, porque há casos e casos, né? E aí, saindo da saúde pública e voltando para a educação, é só uma crítica, uma observação que a gente tem a se fazer. Porque, assim, antigamente a gente tinha essa percepção que a universidade era uma coisa para a elite. Eu venho de realidade de escola pública e dificilmente a gente via alunos de escola pública entrarem na universidade. E aí tem uma coisa até engraçada, eu já fui aluno lá da Federal, quando eu entrei eu vi aqueles grandes estacionamentos, né? E você vê, por que tanto estacionamento aqui? Aí a turma falava, não, aí tem até os antigos professores diziam, não, que há uns 30, 40 anos atrás eram muitos carros que estacionavam aqui, não era a realidade que eu vivenciava, e mais por conta, porque quando eu entrei na universidade, foi naquele período que começaram as cotas, né, que você percebe que a inclusão dos alunos de escola pública, e aí eu fazia essa crítica, né, se tantos alunos, se tem essa percepção que é uma coisa para a elite, tantos alunos aqui, eles têm condições de pagar, por que não cobrar? Então, mas quando eu falava isso, aí você, não, vai privatizar, e não sei o quê, não sei o quê. Não, pessoal, mas tem casos e casos. A gente só veio conseguir realmente os alunos de escola pública começarem a se inserir na universidade pública depois do sistema de cota, que tem as críticas, tem. Na realidade, é só um paliativo. O ideal é que a gente ia conseguir se ajeitar a base, né? Porque aí a gente não precisava fazer cota, né? A gente ia precisar disso. Mas é o que a gente tem e foi um expediente que a gente usou para conseguir inserir essas pessoas que estavam sendo excluídas. E no caso da educação pública nas universidades, eu acredito que sim, que deveria ser cobrado uma taxa, deveria ser tributado de acordo com a renda. Quem tivesse condições de pagar um valor X e quem não tivesse não pagava, continuava de graça. É uma discussão que a gente tem que levar à frente, tem que ser debatido com muita responsabilidade, sem muito fanatismo, sem muita... Tem que ser uma coisa do pé no chão, porque a gente tem que reavaliar essas questões aqui no Brasil. Eu acho muito legal essa sua ponderação, Marcelo, e vou fazer um comentário que eu não consigo deixar de citar, cara. Primeira coisa, assim, eu sou um defensor ferrenho da lei de cotas, tá? Para mim, cara, esse negócio não pode mudar nunca, ou pelo menos não num futuro bem, bem distante.
porque a gente precisava ter uma sociedade muito menos desigual para a gente não ter lei de cotas, tá? Enquanto a gente não mudar drasticamente a nossa estrutura de desigualdade, eu acho que não tem que mudar a lei de cota. Tá? Esse é o primeiro ponto. Mas deixa eu contar para você duas coisas. Tem um professor que é polêmico, tá? Tem gente que ficou com raiva dele porque ele foi contra a Dilma, não sei o quê, mas a história dele vem junto do PT, foi governador do Distrito Federal do PT, e é um professor. Ele foi professor lá na universidade onde eu estudei, na Universidade de Brasília. E ele foi reitor da Universidade de Brasília. Durante a época que ele era reitor da Universidade de Brasília, ele constatava isso que você falou, Marcelo. Ele chegava no campus e ele via aquele mar de automóveis, uns estacionamentos gigantes, gigantes. Você não imagina o tamanho dos estacionamentos da UNB. E ele virava e falava assim, como pode uma universidade pública ter tanto aluno rico? Né? E ele falava assim, bom, eu não posso cercear, não posso impedir que pessoas ricas usem a universidade, mas talvez eu devesse cobrar pelo estacionamento. Se eu cobrasse pelo estacionamento, eu não estou cobrando pelo serviço, eu não estou cobrando pelo ensino. Eu estou fazendo assim, todo o dinheiro que eu arrecadar com o estacionamento vai para a pesquisa. Então, eu estou tirando de quem pode pagar para colocar mais dinheiro na universidade. Como é que esse cara foi tratado? Como lixo, cachorro, neoliberal, babaca, absurdo, está querendo privatizar. Ele foi praticamente escorraçado, a ideia dele foi rechaçada quase por unanimidade dentro da universidade, quando ele falou que queria fazer isso. Tá? Então, essa é uma das coisas. A outra, o nome desse cara é Cristóvão Buarque, tá, gente? Ele é pernambucano, mas ele fez boa parte da carreira política dele lá pelo Distrito Federal. Uma outra coisa que esse cara fala, que eu gosto muito também, eu acho que é interessante para a gente pensar, é assim, eu acho que a gente deveria ter a universidade, ela pode ser gratuita, mas eu acho que ela devia ser um serviço municipal. Universidade, para mim, não tinha que ser federal. A universidade tinha que estar atenta às questões lá da cidade onde ela está, da região onde ela está, e não ficar cuidando apenas de questões, né, nacionais, globais. Ela devia estar um pouco mais ligada à realidade. E quem deveria ser federal era o ensino básico. O ensino básico tinha que ser federal. De modo que você falasse assim, qual que é a melhor carreira de professor que tem? Ah, é de professor de universidade federal. Pronto, para ele tinha que ser assim, qual que é a melhor carreira de professor que tem? Ah, é professor de ensino básico. Se isso acontecesse, a gente faria essa revolução que o Marcelo falou aí, de atacar o problema na base. Porque a desigualdade vem de lá. A cota, ela só faz tentar um paliativo desse problema. Mas a universidade vem de lá. E se você pensar bem, essa proposta, ela é completamente rechaçada pelos meus colegas professores. Se eu falar isso aqui muito alto, já vai alguém riscar meu carro ali na frente, vai furar meu pneu, vai tentar me matar. Tá? Então, na minha opinião, é essa. Quem tinha que ser serviço federal era ensino básico. Era creche, escolinha, infantil, maternal. Essa parte tinha que ser toda. Com boa merenda, com super estrutura, dinheiro pra caramba. A universidade podia ser até pública, mas ela tinha que ser municipal. Quem tem que pagar por isso é a prefeitura, é o município, e aí de alguma forma cobrar. Como é que eu estou pagando por isso aí? Tu está olhando lá para o problema da Austrália. Nada contra a Austrália, mas olha aqui Jaboatão, olha aqui Cabo de Santo Agostinho, olha o problema de Camaragibe aqui em volta, vamos conversar do que está aqui. Diga lá, Thiago. Esse lance do estacionamento, por exemplo, eu concordo 1000%, né? Já a questão de universidades serem mais voltadas ao município, eu tenho alguns pontos, né? O que você fala é muito válido quando a gente tem que exercer uma escolha, né? Então, beleza, se a gente não tem como fazer os dois, eu acho válido usar a metodologia que você está aplicando, porque não tem dinheiro, não tem estrutura para fazer as duas coisas. Beleza, concordo. Só que hoje, com o modelo que a gente tem, ficaria muito difícil acontecer essa migração, concorda?
Então, não acho que aconteceria, mas o estacionamento seria mais fácil, né? A questão, por exemplo, que o Marcelo levanta, e eu concordo e já levei em algumas pautas com alguns professores, na faculdade pública, você tem um discurso muito bonito, né, socialista, comunista, de compartilha, de diminuir a desigualdade e tudo mais. Só que as atitudes dos docentes e também da coordenação e da direção segregam ainda mais e aumentam ainda mais essa desigualdade, né? Aqui na nossa turma, a gente pode ver que a maioria dos alunos não são daqui de perto da Rural. Eles vêm de Paulista, eles vêm de Jaboatão, tem 2 alunos que vinham do Cabo, e chove, não vem mais, entendeu? Aí você tem uma grade que dificulta, por exemplo, os alunos a procurarem meios de trabalho. Aí você tem corte das bolsas. Aí você tem autoexigência de muitos professores de conteúdos de 100 páginas, 40, de 200 páginas que nem é cobrado em sala de aula ou debatido, pelo menos. Entendeu? Então, fica aquela hipocrisia, né? Tipo, vocês querem ajudar quem? Vocês querem diminuir a desigualdade como? Se vocês estão aumentando ela, né? Porque tudo bem, você tem hoje em dia a gente tem uma gama de pessoas que vêm de origem pobre, que são pessoas negras, que são pessoas indígenas e tal, só que elas não conseguem se sustentar. E você tem um curso que teoricamente era para durar 4, mas a média de conclusão é 6, é 7. De um mercado de trabalho que muda de 2 em 2, de 3 em 3 anos. Aí como é que você faz isso? Aí você tem um incentivo dos professores para os alunos permanecerem na academia. Só que você não tem bolsa para todo mundo. Esses alunos vão para a parte de docência, você também não tem escola para todo mundo. E o setor privado é usado como o vilão da história. Só que não dá, entendeu? Tem que apresentar outras possibilidades para esses alunos. Tem que ter uma conversa franca e transparente com os alunos para alinhar as expectativas, né? Nossa turma, por mais que eu adore nossa turma e goste muito do curso que a gente faz, inclusive dos professores, salvo algumas exceções, no próximo período, mais da metade dos alunos já estão cotando trancar a faculdade ou procurar outra maneira ou mudar de curso. Então, esse tipo de informação, quando eu passo para a coordenação, quando eu passo para outros professores, eles falam, mas é assim mesmo, a vida é assim, tipo, não tem o que fazer. Claro que tem o que fazer. Se eu não tenho o que fazer, pelo menos tem que pensar como fazer, né? Concordo, Thiago. Assim, tem alguns problemas, cara. Você pode não ter a resposta imediatamente, mas você não pode deixar de reconhecer que é problema, né? Então, o número de bolsas é muito pequeno, é verdade. E não vai deixar de ser problema. Você não pode, é assim mesmo e deixa como está. Não. Você vai ter que ir atrás de outras maneiras de conseguir bolsa. Aqui a gente tem corte social para a concessão das bolsas, isso eu acho que é uma grande vantagem. Então, a gente dá prioridade para aquelas pessoas que precisam mais. Aqui a gente tem também programas no interior do estado. É uma pauta mais difícil, é mais caro, é mais difícil fazer ensino superior no interior do estado. A gente faz, mas ainda não faz de uma maneira perfeita. Tem diferenças de qualidade, tem problemas de acesso e tal. Então, assim, eu concordo nas direções todas das suas críticas, e eu acho que você tem razão de cobrar. Eu só lamento que nem todos os professores estão engajados em dar respostas, tá? Mas também não é que nenhum não, tá? Tem gente, assim, sem querer fazer propaganda nem nada, isso não é época de eleição nem nada, mas o atual reitor, para mim, é um cara que, o que esse cara pode fazer para que a universidade seja mais inclusiva, ele faz. O compromisso dele é claro, é inequívoco. Tudo, as perguntas que ele faz para os seus comandados ali, os gestores da universidade mesmo, é sempre no sentido de falar assim, não, cadê? Onde é que está a inclusão? Onde é que está a diversidade? Não, isso aí não pode, não está bom, nós precisamos melhorar, não. Então é um cara que busca montar esse tipo de estratégia, sabe, Thiago? Mas você tem toda a razão, não está suficiente e precisa fazer mais. O que mais gostaria de comentar? Essa discussão é muito boa, né, gente? É uma discussão que a gente precisa fazer mais, sobre bens públicos, qualidade, acesso, é um negócio que a gente precisa tratar. Professor. E é preciso entender que mercado não dá solução.
né? Que a gente está falando de situações que a teoria econômica fala abertamente. O mercado não vai resolver. É preciso algum tipo de intervenção. Diga lá, Márcia. Sobre as cotas, eu acredito que de uns anos para cá a gente vive um momento da economia que essas cotas precisam até serem revistas, porque se você estudou numa escola particular, você é condenado a vida inteira a não ter benefício nenhum do Estado. E pode ter acontecido de você ter estudado numa escola privada e no momento da economia você se encaixar em uma situação que precisa de um benefício e não tem acesso a isso por causa dessa condenação. Em relação à universidade, em algum momento, a pública, ela já cobrou taxas, né? Eu me lembro que eu pagava taxa de matrícula, por exemplo, né? Para fazer matrícula a cada semestre, eu pagava taxa, não sei, e outras taxas a gente pagava, não sei o que foi que aconteceu, né, que, assim, não sei por que se cobrava e também não sei por que não parou de cobrar. Assim, são uns comentários de coisas que... Legal. Legal, eu gostei muito dessa tua ponderação, de pessoas que às vezes hoje se enquadram num corte social, que teria direito a uma cota, mas que no passado fez o seu curso superior, ou fez o seu segundo grau em escolas pagas, e aí estão privadas desse benefício. Concordo, isso é uma falha, é um buraco na política de acesso que a gente tem. Acho que até é uma atualização dessa política de cotas, né? Porque é um momento, talvez seja o motivo do momento econômico. E a situação que acontece também das escolas seria uma outra atualização, talvez, dos estudantes que eu coloquei aí no chat, das escolas privadas que, quando chegam no ensino médio, vão para as escolas públicas, vão para as ETEs, vão para as EREMs, entendeu? Seja como por seleção, eles, assim, teoricamente estão sempre à frente, né? E eles conseguem ocupar vagas nas ETEs, principalmente. E aí eles têm esse direito à cota, cara. A renda é tranquila, dá até para pagar uma universidade privada e eles vão lá concorrer na cota. Isso até prejudica o pessoal da cota, né? Porque eles têm condição, têm uma renda maior. Enfim, é um outro ajuste que tem que ser repensado. Legal, Márcia. Vou só te dar um consolo aqui. Eu participei de processos administrativos disciplinares que tiraram da universidade 3 pessoas que falsificaram seu acesso às cotas. Então, assim, de alguma forma a gente tenta corrigir esses problemas, mas é difícil, não é fácil não. E as pessoas depois entram na justiça, muitas delas ganham liminares na justiça e tal, mas na comissão que eu participei, nas comissões que eu participei, de 4 pessoas que foram investigadas, 3 a gente conseguiu provar que elas não mereciam participar do sistema de cotas e que, portanto, tinham que ser desligadas da universidade. Eu não fico feliz com isso, né? Não tenho nenhum prazer em tirar alguém da universidade. Mas se a pessoa mentiu, ela que arque com as consequências, né? Mas aí é um caso extremo de mentira, entendeu, professor? O que acontece, o que eu estou falando, é de as pessoas realmente fazerem o ensino médio numa escola pública. Eu sei, eu conheço. Eu conheço gente que faz Pronto. isso. Gente de família rica que bota o Eu filho na também. escola pública. É lamentável. Mas acontece. Diga lá, Thiago. Quanto a esse assunto que Márcia levantou, eu deixo, tipo, não gasto tanta energia com isso, porque eu acho que, tipo, é uma brecha muito pequena em relação a um problema muito maior que poderia ser resolvido, né? E o que Márcia fala, poderia pagar uma faculdade particular ao invés de ir para a pública. A questão aqui é o seguinte: a faculdade particular, se você parar para pensar, hoje, ela é muito mais barata do que a faculdade pública.
né? Que o cara consegue fazer uma faculdade EAD ou uma faculdade perto da casa dele, que ele consegue um benefício do ProUni ou alguma coisa do gênero, e ele paga aquilo dali, ele sabe que ele vai concluir a faculdade no tempo de 4 anos, 5 anos, e ele já começa a trabalhar, ele já tem uma flexibilidade de horário um pouco maior, ele consegue trabalhar e pagar as contas. E na faculdade pública isso fica muito mais difícil, porque a exigência é maior, você tem outras questões, por exemplo, como greve, como falta de estrutura e coisas do gênero. Então, esse tipo de luta, eu entendo que tem que ter uma comissão administrativa para investigar, mas não gastar tanta energia focando nesses casos que, tipo, até hoje são um percentual muito pequeno da população, até porque é um percentual muito pequeno da população que tem muita grana para fazer isso, né? Então, não acho que valeria, por exemplo, o desgaste total de energia ou preocupação com isso. Mas, por exemplo, na universidade rural, não existe uma pessoa PCD lá. Você não tem acessibilidade de rampa, você não tem acessibilidade para pessoas com deficiência visual, você tem poucas questões de professores e docentes, e até informações de pessoas instruídas em Libras. Então, são problemas que, na minha cabeça, são mais prejudiciais do que esse, entendeu? E como a gente estava falando, a gente tem uma verba curta, a gente tem recursos curtos, né? Então, você tem que fazer escolhas. E essa, por exemplo, de filtrar quem está recebendo benefício ou não, querendo ou não, é um benefício cidadão, né? É uma pessoa que está tendo uma capacitação profissional, intelectual, que teoricamente voltaria para a universidade. Não estaria aqui o meu juízo de valor. Pelo contrário, quanto mais ingresso de alunos, melhor para mim, né? Então, se a gente trabalha essa ideia de acessibilidade, que é um caso que não tem, eu estou falando de pessoas PCD, mas também pessoas de terceira idade, grávidas, que precisam de uma atenção um pouco maior, isso não ocorre, né? Então, são esses debates que deveriam ser feitos com um pouco mais de frequência, né? Uhum. Tá certo. Pessoal, legal, concordo com os dois. Deixa eu seguir adiante aqui, porque eu acho que agora a gente já trabalhou bem essa questão, tá certo? Deixa eu só concluir essa parte de bens públicos falando duas coisinhas que estão aqui no final. Qual que é o problema na provisão de bens públicos? Qual que, no final das contas, são dois grandes problemas? Pode ter outros, tá? Pode ter corrupção, pode ter qualidade do serviço prestado, pode ter outros problemas também, mas tem dois específicos que os economistas se atentam bastante. Um é o carona, é o cara que quer usufruir sem pagar, e outro é o que a gente chama de a percepção de insignificância no comportamento individual. Deixa eu explicar o que é isso aqui, tá, gente? Todo mundo que vai furar uma fila, geralmente tem na ponta da língua uma desculpa, fala assim, o meu é rapidinho. Se achar que o impacto nos outros é pequeno, o seu individual, a pessoa acha que pode fazer. Uma pessoa que sonega imposto, né, que, vamos lá, compra um recibo de uma empresa de caridade, fala aí que eu doei R$300 para a creche, quando na verdade eu dei só 100. Aí eu faço esse acordo e uso esse dinheiro, essa declaração de R$300 para colocar na minha declaração de imposto de renda e pagar menos imposto. Esse cara pensa assim, que diferença vai fazer para o Brasil se eu deixar de pagar imposto sobre R$300? É uma mixaria. A minha participação é pequena demais, então eu posso. Como eu acho que não vai atrapalhar tudo, eu acho que uma pessoa só não atrapalha. E, na verdade, se muita gente pensa assim, isso vira uma espécie de uma maldição. Né? Se todo mundo pensa que pode fazer uma coisa errada porque é apenas uma pessoa e que o resto está todo mundo fazendo a coisa certa, se todo mundo pensar assim, ninguém faz a coisa certa. Então, a gente acaba criando um incentivo para que um padrão de comportamento se estabeleça como sendo um padrão coletivo, e todo mundo fique pior. Então, só para dar um exemplo, assim, se todo mundo combinasse de não colocar lixo na rua, né? Por exemplo, se você sabe a hora que o caminhão de lixo passa, você só deixar para colocar o lixo na frente da sua casa na hora que ele passa, se todo mundo fizesse isso, a gente teria uma rua muito mais limpa. Mas uma pessoa fala assim, esqueci
esqueci, o caminhão passou hoje às 4 da tarde, agora não vou deixar esse lixo fedendo aqui na minha casa, né? Ah, mas é só uma sacola de lixo, não tem problema nenhum, vou lá pôr. Aí coloca às 6 da tarde. Aí aquilo ali dorme à noite lá fedendo, atraindo animais, ratos, baratas e tal, infectando o ambiente, infectando a vida de todo mundo. Todo mundo acha que o dele é pequenininho, é que é só uma besteirinha aqui, não vai atrapalhar. Então, isso é um outro inimigo de bons bens públicos, de uma boa provisão de serviços públicos, tá? Esse cara, tá, Márcia? Esse cara que vai lá e matricula o filho dele, que ele é rico, que ele tem dinheiro, que ele poderia, ele matricula o filho dele numa escola pública, esse cara também está achando assim, que diferença faz? É só uma pessoa, só um garoto. Eu sou contra mesmo essa lei de cotas, que agora eu vou pôr meu filho também na lei de cotas. Então, ele acha que isso daí não vai prejudicar a universidade. Ele acha que aquilo ali não vai prejudicar as finanças do governo. Cada um pensar desse jeito, não tem finanças que dê conta, não tem orçamento que pague. Tá? Então, esses são os dois grandes problemas que os economistas identificam e, obviamente, além da qualidade do serviço, que pode cair e tudo mais. Pessoal, está quase terminando aqui. Deixa eu só fazer uma menção honrosa, um comentário bem pequenininho aqui, sobre dois outros problemas que também podem acometer os mercados, e os mercados acabam fazendo tudo errado, tá? Então, para a gente concluir essa grande sessão que a gente teve aqui de circunstâncias em que o mercado faz bobagem, em que a confiança excessiva nos mercados nos leva a ter um resultado pior, tá? Então, esses dois últimos conceitos que eu queria falar para vocês é de informação assimétrica e risco moral. Então, vamos entender que essas duas coisas andam quase sempre juntas, tá? Informação assimétrica é assim, duas pessoas se comparecem para fazer uma transação. Só que uma das pessoas sabe muito mais sobre o bem que está sendo negociado do que a outra. Se isso acontecer, se houver essa informação assimétrica, tem uma grande chance que a gente deixar o mercado funcionar livremente não vai dar um bom resultado. E o outro conceito, eu vou dar exemplo, tá? O outro conceito é risco moral. Risco moral é um nome que se dá para falar assim, se você se considera protegido de um risco, você age de modo a negligenciá-lo, você age de modo até a maximizá-lo, até aumentar esse risco. Então, vou dar exemplos para vocês entenderem como que essa história abstrata, esses conceitos abstratos, se aplicam na vida real. A discussão sobre informação assimétrica foi uma discussão que levou esse camarada chamado Akerlof, George Akerlof, levou esse cara a ganhar um prêmio Nobel de Economia. Então, realmente é uma coisa muito revolucionária. Eu vou contar a historinha para vocês vão falar assim, o cara ganhou o prêmio Nobel por causa disso? A historinha é assim. Na linguagem popular americana, quando você tem um carro antigo, né, um carro de mais de 10 anos de idade, e que você dá assim uma geral nele para ele parecer mais arrumadinho, dá uma renovada na pintura, faz uma lavagem no motor para ele parecer que ele está muito bem, e às vezes até troca algumas peças por peças usadas e tal, você está dando uma espécie de uma recalchutada no carro para tentar passar a sensação para o comprador que ele é melhor. Mas você sabe que lá dentro tem várias coisas que estão precisando trocar. Você sabe que as pastilhas de freio estão gastas, você sabe que a suspensão não vai durar muito, sabe que, enfim, a embreagem não está legal, e você teve até que ajustar para gastar o restinho da embreagem que tem. Então, você sabe que ali tem um monte de bronca no carro, mas na hora que você vai vender, o comprador não consegue ver isso. Então, você pega e fala assim, beleza, ó, você compra é do jeito que está vendo aí. Não te dou garantia nenhuma, comprou. Tá, então, o que aconteceria nessa situação, tá? Eu vou contar a historinha, tá, gente? Eu imagino que você tem um grande mercado de automóveis e as pessoas estão indo lá vender seus carros. Se você é um cara super cuidadoso com o seu carro, né, que você sempre fez as revisões, faz a manutenção de tempo em tempo, troca tudo que precisa e tal, você gostaria que seu carro fosse vendido num preço um pouco acima da média. Mas acontece que você chega lá e o cara que vai comprar não sabe que você cuida do seu carro super bem. Ele olha e fala assim, tem dois carros aqui muito parecidos.
Esse daqui é do Luiz Maia, que cuida super bem, mas ele diz que cuida super bem. E tem esse outro cara aqui, o carro está igualzinho. Eu não sei que é o que é melhor, não consigo distinguir. Com essa dificuldade de entender qual que está bem mantido, qual que não é, qual que é um limão realmente, qual que é um carro bom, a tendência é que o cara fala assim, eu pago o preço médio. Se ele paga o preço médio, a tendência é que o cara que ia vender o carro de melhor qualidade, ele fala assim, eu não vendo pelo preço médio. Então, esse cara não sai do mercado, ele não participa mais do mercado. Se os bons carros saem do mercado, a qualidade média cai. Quando a qualidade média cai, o preço que o comprador vai estar disposto a pagar também tende a cair. Quando o cara chegar e disposto a pagar um preço médio, que é mais baixo, um monte de outros carros saem do mercado. Fala, ah, não, aí está baixo demais, eu não aceito. E saem do mercado. A qualidade cai mais. Então, você fala assim, é como se estivesse tendo rodadas, né, a cada final de semana, a qualidade dos carros que chegam naquele feirão ali, naquele estacionamento de estádio e tal, a qualidade vai só caindo, vai só caindo, vai só caindo. Então, no limite, esse mercado entra em colapso. Ninguém mais negocia naquele mercado. Isso é o problema da informação assimétrica. A parte que vai vender sabe mais sobre o produto do que quem vai comprar. Tá. Na presença de informação assimétrica, o que a gente faz na prática, pessoal? Quem já comprou algum carro sabe disso. O que você faz? Você fala assim, não, eu gostei do seu carro, mas eu quero levá-lo no meu mecânico. Né? Então, você precisa de um árbitro. Você precisa de alguém que vai equalizar o nível de informação. Agora eu sei exatamente o que é isso. Agora eu sei se o seu carro vale ou se ele não vale os 15 mil reais que você está pedindo. Tá? Então, na presença de informação assimétrica, você precisa de uma terceira parte para tentar equalizar. E nem sempre isso está presente. Aí você vai olhar para mim e falar assim, peraí, Luiz, esse negócio da Prêmio Nobel de Economia, negócio de carro usado, parece ser uma coisa tão pequena, tão pouco importante. Onde eu estou falando carro usado, tira a palavra carro usado e coloca produto financeiro. Quando o gerente vai te vender um produto financeiro, ele fala assim, tenho para você uma ótima opção de investimento. Chama-se título de capitalização. Se você já ouviu essas palavrinhas, título de capitalização, por favor, adicione a elas uma quarta palavrinha que o professor Luiz Maia vai te ensinar. É roubada. Sai fora! Título de capitalização é provavelmente a pior forma de aplicação financeira, se é que é uma aplicação financeira, que você pode imaginar na sua vida, tá? É a maior roubada que tem. Mas algumas pessoas acabam comprando, achando que tem uma concorrência, que tem um sorteio, que vai ganhar não sei o quê, e entram nessa roubada. Quando o gerente vai te vender esse produto, ele sabe que é uma roubada, mas ele não te explica todos os detalhes por que aquilo ali é péssimo, é uma péssima aplicação. Ele só vai te dizendo, você corre pela Loteria Federal, eu conheço um cara aqui da agência mesmo que ganhou, não sei o quê, parará, e te vende aquilo. Se você não tem uma pessoa esclarecida para te explicar a diferença, se o nível de educação financeira é baixo, a tendência é que muita gente compre essa porcaria. E o mercado, se o mercado financeiro estiver vendendo muita porcaria, de tempos em tempos você tem uma grande crise financeira. Você tem uma quebradeira geral. Então, isso é mais ou menos uma explicação geralzinha assim, do que aconteceu na crise de 2008. A gente tinha muita gente fazendo negócios de baixíssima qualidade. Quando a crise veio, foi aquele barata voa, todo mundo corre, o governo tinha que ter cuidado, o governo tinha que ter feito, o governo tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. Quando, na verdade, a gente tinha uma informação assimétrica. Quem comprava os produtos não sabia exatamente o que estava comprando. Então, foi uma espécie de um pacto, e aquilo gerou para um grande colapso do mercado. O segundo conceito é o conceito de risco moral. Risco moral é assim, se você se considera protegido de um risco, você age de modo a negligenciá-lo. Então, imagine que você tem 18 anos agora, você é um filhinho de papai, e aí o seu pai chega para você e fala assim, tá aqui, filhote, olha, a chave do seu carrinho 0 quilômetros. Você completou 18 anos, tudo bem que você bombou várias vezes no ensino médio, que você ainda deveria estar na universidade, ainda não está, mas não interessa, você é meu filhinho querido que completou 18 anos. Toma aqui uma chavinha do carro para você ir passear com seus amiguinhos.
Aí quando o garoto está saindo assim de casa, o pai ainda grita e fala assim, olha, tem outra coisa, tá? Tem seguro total, então não se preocupe. Quando o cara fala isso, né, deseduca o seu filho dessa forma, o moleque sai na rua achando que ele é o super-homem, que ele é o Ayrton Senna, que ele está protegido de qualquer risco. Então tem uma grande chance que alguém que nunca trabalhou um dia para comprar o seu carro, vai sair dali e vai tratar o carro como se fosse besteira, se fosse lixo. Se acontecer alguma coisa, dane-se. Vai dirigir mal, vai dirigir em alta velocidade, tá, vai encontrar um poste alguma hora e vai arrebentar o carro. Assim, pô, mas por que esse cara... Assim, ele se considera protegido do risco. A consequência dos atos dele são sofridas pelo pai, ou pelos outros, ou pela seguradora que vai pagar, ele acha que não é ele. Algumas vezes esses acidentes até são fatais, e ele aí acaba se lascando. Mas se uma pessoa age de modo a considerar que o risco não é dele, ele tende a negligenciar aquele risco, a não cuidar dele, e aí se expõe demais ao risco. Aí você fala assim, peraí, professor, mas você está falando de coisas absurdas, qual que é o interesse da economia em relação a pai dando um presente de carro para o filho? Então, tira o presente de carro para o filho, coloca a situação de um banco que toma empréstimo de uma pessoa e empresta para outra. Se o banco pega emprestado de uma pessoa e empresta para outra, ele pode virar e falar assim, se aquele cara não pagar, quem se lasca é você. Se eu estou vendendo para você, tá aqui, um título de dívidas. Aí você aplica num título de dívidas, tá? Se os caras que estão tomando a dívida não pagarem, quem comprou uma cota desse título de dívidas foi você. Você que vai ficar sem. Eu só fiz a intermediação. Se o banco pode fazer isso, se o banco pode emprestar para algumas pessoas, criar aquele direito de receber o pagamento de volta, chamar aquilo de aplicações superprime e vender cotas para outras pessoas, ele fala assim, se um lado não pagar, quem vai ficar sem receber é o outro. Então, ele está fora do risco. E aí, portanto, ele não está nem aí. Ele pode emprestar para gente que tem uma grande chance de não pagar, porque não é ele quem vai ter prejuízo. Então, quando os bancos fazem coisas desse tipo, eles agem de forma negligente e acabam emprestando dinheiro para pessoas que não vão ter condições de pagar. E se fizer isso, mais cedo ou mais tarde, essa bomba vai estourar. Tá. Como é que a gente regula esse mercado para evitar que isso aconteça? A gente obriga que o banco coloque parte do dinheiro dele. Ele não possa simplesmente pegar o dinheiro de terceiros e emprestar para quartos. Ele precisa pôr dinheiro do próprio banco num título como esse. Então, se você que está comprando uma cota desse bolão de dívidas, você tem que ir lá olhar o prospecto da aplicação e falar assim, tá aqui, 40% do recurso é dinheiro do próprio banco. Aí o banco tem o dele na reta, literalmente, tem o dinheiro dele na reta. Se o cara lá não pagar, o banco também vai ficar sem receber. Aí você corrigiu esse problema de risco moral, tá? Então, esses dois casos, informação assimétrica e risco moral, se aplicam muito mais a exemplos de mercado financeiro, tá? Mas tem coisas do dia a dia, como eu mostrei para vocês aqui, como eu falei do caso do pai que dá o carro de presente. E aqui, só para concluir, tem um exemplo ainda do capacete dos jogadores de hóquei. Então, hóquei é aquele jogo bem violento que os americanos gostam de jogar, que é sobre gelo. Eles jogam com uma bolinha pequenininha, eles têm uns bastões de madeira, empurra a bolinha para fazer gol. O jogo é muito violento, os caras trombam, batem, às vezes saem na mão mesmo, saem na pancadaria lá. E até uns tempos atrás, não era obrigatório o uso de capacete. O cara que usasse o capacete, ele perdia um pouquinho de agilidade, porque muda um pouco o campo de visão dele. E aí ninguém queria usar capacete. E se você tentasse fazer campanha para as pessoas usarem capacete, ninguém queria usar, porque os caras falavam assim, isso aqui, eu quero passar a imagem de fortão e tal. Então estava todo mundo negligenciando um risco. O risco de morrer, o risco de ter sequelas graves. Aí quando você foi lá, interviu e colocou o capacete como obrigatório, a qualidade do jogo aumentou e menos mortes aconteceram. Então, assim, o mercado sozinho não resolveu aquele problema.
foi preciso uma intervenção no mercado para que o risco fosse tratado, senão o risco acabava sendo negligenciado pela maioria dos participantes. Tá, então, essa foi a última explicação, gente, sobre questões em que o mercado não dá solução sozinho, que é necessário intervenção do governo. Eu vou interromper a nossa gravação por aqui, porque já são 12h, né? Já estouramos nosso tempo, mas eu fico aqui por mais 1 ou 2 minutinhos, se alguém quiser conversar alguma coisa.